Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Rafael e hoje você vai conhecer o meu novo treinamento chamado Reuniões Produtivas. Um guia prático, um guia simples com apenas 4 passos de como conduzir e engajar a sua equipe, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, que é onde a gente vai ver um pouco desse conteúdo aqui nessa primeira aula desse novo treinamento, tá? Bom, começando aqui. Eu vou abordar hoje 4 grandes pontos dentro dessa aula, tá? Que é a visão geral do treinamento, o porquê, de fato, desenvolver essa habilidade hoje dentro das organizações, um conhecimento único, que é fruto daquilo que eu aprendi ao longo de mais de 10 anos de trabalho, mais de 100 mil reais investidos em treinamentos, e também depois eu fazer um resumo de todo esse conteúdo aqui com ferramentas práticas para você já pegar e usar, tá bom? Então, começando aqui pela visão geral desse treinamento, qual que é o objetivo dele e o porquê que eu construí esse treinamento, né? Ele é voltado para líderes e líderes que têm equipes abaixo dele e que têm a necessidade de conduzir e engajar aquelas pessoas e fazer reuniões mais produtivas, fazer com que o seu time ali seja mais produtivo ao longo dessas reuniões. Só que o que eu vejo muito dentro de empresas, e eu vi muito ao longo da minha carreira também, é que as pessoas esbarram geralmente em 3 grandes problemas aqui, né? O primeiro deles, falando sobre a falta de metodologia em si, ou seja, como é que eu começo um encontro, uma reunião, como é que eu executo, como é que eu encerro, como é que eu torno esse momento bem produtivo, que engaja de fato aquelas pessoas ali. Então existe um passo a passo para poder fazer isso. E por vezes eu vejo que aquelas reuniões poderiam muito mais ter sido um e-mail do que colocado todo mundo dentro de uma sala, né? A maioria dos líderes sentem uma certa insegurança, né, e a falta de autoconfiança ali de como conduzir reuniões, principalmente com reuniões complexas, com temas difíceis, seja com a sua equipe ou seja com os superiores também, tá? E tudo isso vai refletir na produtividade do seu time. Né? Se você vê que seu time está sobrecarregado, seu time está estressado e você tem aquela dificuldade em se conectar emocionalmente com aquelas pessoas, né? Você sente aquele distanciamento com o seu time, muito provavelmente esse tipo de problema está acontecendo dentro da sua equipe, tá? Isso eventualmente vai afetar o engajamento daquelas pessoas, então você pode sentir isso no seu dia a dia, né? E saber que aquelas pessoas têm um potencial muito maior do que aquilo que elas estão entregando no dia a dia. Falta aquela conexão emocional, então por vezes eu vejo os líderes distanciados do seu grupo. Isso não quer dizer que vocês precisam ser melhores amigos, só que existe uma conexão que ela precisa existir entre aquelas pessoas, para que aquelas pessoas vejam você como um líder e te respeitem como um líder, tá? Isso está muito conectado à forma como vocês se conectam emocionalmente também. E dificuldade de lidar com emoções e sentimentos daquele grupo, né? Então, por vezes, situações de estresse, situações de conflito, ou por vezes você participa das reuniões ali com o grupo todo e você vê algum desconforto na sala, falta de entendimento, opiniões diferentes, e aquilo acaba gerando atrito dentro do seu time, né? E eu já passei por isso, eu sei o quanto que é difícil, sem uma metodologia correta, contornar esse tipo de situação junto com o seu time, tá? Então, seguindo aqui, o que que eu vejo hoje como reuniões, né? O que que são reuniões, basicamente? E eu vou te dizer o que eu vejo como experiência para minha carreira, o que aconteceu com a minha carreira, tá? Eu vejo as reuniões como uma ferramenta para poder conduzir pessoas, uma ferramenta para poder alavancar a sua carreira, uma ferramenta para que você possa eventualmente mostrar o potencial e o bom trabalho que você tem dentro das empresas. Então, as reuniões, principalmente com os seus superiores, elas servem muito como uma vitrine. Então, cada reunião que você passa com seus gerentes, com seus diretores, com seu presidente dentro da organização, é uma oportunidade para você se vender. E vender num bom sentido, vender um bom trabalho que você faz. Só que eu vejo a maioria dos líderes não aproveitando esses momentos justamente para vender o seu bom trabalho, vender o bom desempenho, os resultados do seu grupo e acaba perdendo oportunidades preciosas de carreira, tá? Então, quando a gente olha aqui para reuniões como ferramenta,
Ao longo dos anos, eu pude consolidar mais de 20 metodologias diferentes que eu fui aplicando ao longo da minha carreira, que eu fui investindo em formações, né? Eu investi mais de R$ 100.000 nos últimos 10 anos com as principais formações do mercado. As principais formações do mercado americano e também do mercado alemão, que eles são muito bons em estruturar metodologias assertivas ali. Então eu me aprofundei muito nesse tema também. Ao longo dos anos eu tive a oportunidade, né, de desempenhar o meu papel também como executivo dentro de multinacionais, mas também preparar muitos líderes. Eu treinei mais de 500 líderes ao longo dos anos e também impactei mais de 5.000 pessoas dentro das organizações que eu atuei. Porque essa metodologia ela realmente faz diferença na forma como você se posiciona, na forma como você entra em contato com pessoas e na forma como você conduz diferentes grupos, sejam de superiores ou sejam ali dos seus subordinados, dos seus colaboradores também, tá? É, ela também vai servir para evidenciar um bom trabalho que você faz e eu tenho certeza que você entrega muitos bons resultados na empresa que você está. A sua equipe, a equipe que você lidera, produz muita coisa boa, muita coisa satisfatória, mas por vezes isso não fica claro para dentro da organização. Você não consegue transmitir isso de uma forma positiva e acaba perdendo ali boas oportunidades. Tá? Então, com essa estrutura, você vai conseguir também evidenciar muito bem os bons resultados que você está gerando, como profissional, como líder e também os resultados ali da sua equipe. Tá? Dominar essa habilidade para mim, ao longo dos anos, fez com que eu saísse de um estagiário, né, há 7 ou 8 anos atrás ali, e eu conseguisse atingir posições executivas dentro dos negócios, gerente sênior, e aí por diante, tá? Por quê? Essa é uma habilidade que poucas pessoas dominam. E quando você domina uma habilidade de conduzir grupos, de resolver problemas complexos e lidar com situações difíceis dentro de reuniões, isso certamente vai abrir muitas portas para a sua carreira e vai acabar te destacando. Isso fez com que eu tivesse uma carreira meteórica nos últimos 8 anos, porque todos os anos eu tive promoção, todos os anos eu tive aumento de salário, porque eu aproveitei essas oportunidades para poder abrir portas para minha carreira, tá? Eu não estou te falando para você abrir portas ou vender de uma forma negativa, que por vezes a gente tem muito medo da venda. Mas eu estou te dizendo para você evidenciar o seu bom trabalho, assim como eu evidenciei o meu, e assim como eu evidencio o meu. E da mesma forma que eu estou trazendo para você essa estrutura e essa metodologia para que você também consiga acelerar o seu desenvolvimento profissional, tá? Só que quando eu estou dentro de empresas ou quando eu estou treinando líderes, eu encontro geralmente essas barreiras aqui. Provavelmente você pode enfrentar essas barreiras também no seu dia a dia. Então eu vejo muita insegurança e ansiedade, sabe? Aquela reunião difícil que você vai ter no domingo, aquela reunião que você sabe que é complexa, que é uma tomada de decisão, que tem um problema ali a ser resolvido. Isso na segunda-feira e no domingo você já está sofrendo com isso. Você vai dormir pensando nisso. Aquilo ali te faz mal, né? Aquela insegurança acaba te gerando ansiedade. E você não sabe muito bem como lidar com isso, como contornar essa situação. Porque você não tem a estrutura correta de como conduzir aquela situação. Um passo a passo, detalhado, de como você vai passar por aquele momento. Se você tivesse isso na mão muito claro, com certeza esse sentimento ele não ia existir, tá? Um outro ponto que eu vejo sabe o que precisa falar, mas não se posiciona. Então, sabe aquele sentimento que por vezes você sai da reunião e você fala: Nossa, eu sabia a resposta, eu sabia o que eu tinha que ter dito ali. Ou por vezes você não se expõe de uma forma positiva, não fala o que está pensando, um outro colega vai lá e fala: Putz, era exatamente isso que eu estava pensando. Dali já foi, dali você já acabou perdendo a oportunidade de evidenciar, né, o seu bom trabalho ali, o seu potencial como gestor, como líder. E também, eventualmente, vai fazer com que você perca oportunidades de carreira e, eventualmente, gerar situações de estresse.
tá? Então, esse sentimento é ruim, eu já passei por ele por muito tempo dentro da minha carreira, só que eu encontrei um caminho de como eu me preparar melhor, como me preparar melhor para esses momentos e como reduzir ou eliminar completamente esses problemas aqui dentro do meu dia a dia profissional, tá? Certamente você pode estar encontrando algo parecido ali também dentro da sua atuação profissional. Então, seguindo aqui, o porquê, eventualmente, desse treinamento. Por que que eu pensei em desenvolver esse treinamento? Por que que eu consolidei ali uma série de metodologias que são as mais relevantes no mercado para extrair delas o melhor de cada uma, ou seja, eu sintetizei mais de 20 ferramentas para poder trazer num treinamento aqui assertivo para líderes, o mais simples possível para poder ter aplicação imediata. Mas por que que eu fiz isso? Né? Porque eu vi esse problema dentro das organizações. Eu vi que de fato é, as pessoas perdiam grandes oportunidades ali. Eu sabia que eu podia fazer alguma coisa para contribuir, eu podia ajudar aquelas pessoas, eu podia ajudar a desenvolver aqueles líderes ali que estavam, de certa forma, passando por dificuldade, assim como eu passei, né? Então, eu encontrei a oportunidade de desenvolver esse treinamento aqui, justamente para poder contribuir com a carreira dessas pessoas também, tá? Então, falando um pouquinho de desejo, então se você deseja alguns pontos na sua carreira, como mais confiança em suas habilidades de liderança ou de gestão, né, e não ter aquele desconforto de ter receio de lidar com o seu time, ou ter receio de fazer uma reunião difícil, ou ter receio de tomar uma decisão com aquelas pessoas ali, muito pelo medo do julgamento daquelas pessoas, de falar, nossa, se eu tomar essa decisão, o que que meu time vai falar de mim? A situação já não está legal, então eles vão se distanciar cada vez mais de mim. Isso acaba afetando muito, né, o seu potencial de liderança e você como pessoa, porque você é humano também, né? Você quer ser respeitado como líder e saber conduzir as pessoas em situações de conflito. Então, como que você lida com uma situação onde pessoas do seu time, parte delas estão defendendo uma posição, a outra parte está defendendo uma outra posição e não tem consenso ali? Como é que você atua com essas pessoas, né? Você tem um passo a passo, tem um guia de como lidar com esse tipo de situação? Deixa claro o tamanho do seu potencial como líder. Então, o seu gestor, como que ele olha para você hoje? Ele vê você como um potencial para dar um próximo passo dentro da carreira e um potencial para poder assumir a posição dele no futuro, ou para que ele te indique para uma outra posição que seja melhor do que a sua, ou o seu gestor te vê como um profissional mediano, né, que pode ser facilmente substituído ali por outra pessoa que está sendo promovida também, né? E também, obviamente, se você deseja um passo a passo, um modelo com mais de 15 reuniões, que são as que eu mais utilizo no meu dia a dia em diferentes situações dentro do trabalho, detalhado, um passo a passo, com agenda e tudo que você precisa para poder conduzir esse tipo de situação, eu garanto para você que reuniões produtivas vai atender e muito às suas necessidades. Tá? E pensando assim, legal, Rafa. Então é um treinamento completo, tem uma série de modelos de reuniões, vou aprender a lidar com pessoas difíceis, contornar situações difíceis, engajar o meu time. Mas aí o que que você ganha, né, como carreira ou como profissional? O que que isso vai gerar para você ali numa posição de líder? Eu penso e eu vejo, né, os resultados dos meus alunos e dos líderes que eu já treinei dentro de negócios que muda radicalmente a forma como você é visto e muda de uma forma muito rápido. Porque imagina a seguinte situação: se você vai conduzir uma tomada de decisão e a resolução de um problema complexo, daquele problema que já existe faz tempo, e você é a pessoa que conduziu um grupo de executivos, de gestores ou até o seu próprio time em como resolver aquela situação, na mesma hora as pessoas vão te olhar com um olhar diferente, de falar assim, poxa, é, ele soube conduzir um problema que complexo de uma forma muito assertiva. Então, da próxima vez que aparecer algo do tipo, eu vou pedir ajuda de novo, eu vou envolver de novo. Então, isso acaba te colocando numa vitrine. As pessoas acabam te vendo como um profissional que sabe resolver problemas. E a habilidade de resolver problemas hoje, no dia a dia das organizações,
é uma das habilidades mais valorizadas e mais escassas também no mercado que eu vejo hoje no dia a dia, tá? Você vai deixar de evitar reuniões difíceis, então vai deixar de fugir de reuniões. Por vezes você fica procrastinando, deixando para depois aquele problema, você fala, nossa, vai dar dor de cabeça, vai dar briga, é um tema delicado, eu sei que eu estou mexendo num vespeiro ali, então eu vou jogando aquilo para frente, aquilo vai virando uma bola de neve. Então você não vai precisar mais postergar esse tipo de situação também, né? E aí você vai acabar desenvolvendo uma das habilidades mais requisitadas no mercado, porque hoje eu vejo muitos líderes ou muitos gestores dentro de organizações que não sabem liderar, são chefes, têm uma postura de liderança ainda muito antiga, mas não sabe colocar as pessoas para trabalhar para eles, né? Porque é daí onde você realmente vai atingir os seus resultados de carreira e você vai conseguir galgar níveis ali cada vez maiores, tá? Se você tiver que abraçar todas as situações, todos os processos, trazer para você e você se sobrecarregar com atividades, não saber desenvolver, né, o aspecto de liderança e distribuir essas atividades para o seu time, você não vai crescer na sua carreira, tá? Essa habilidade, ela é uma das mais requisitadas no mercado e é dominada ali também por altos executivos. É uma habilidade básica, tá? Que são habilidades ali que você vai utilizar dentro de momentos de reuniões e você vai utilizar esses momentos justamente para poder vender muito bem o seu bom trabalho que você vem realizando. Bom, então, o que que tem dentro desse treinamento, né? E por que que faz esse conteúdo ele ser único? E você não vai encontrar esse treinamento em nenhum outro lugar, porque fui eu que desenvolvi ele. Ele é uma somatória de anos de experiência e de uma série de metodologias no mercado também, tá? Então, ele vai eliminar aquela situação ali de reuniões que poderiam ter sido um e-mail. Então, participou de uma reunião, ficou 2, 3 horas lá, discutindo, não chegou a lugar nenhum. Terminou aquela reunião, você teve que marcar uma outra reunião para dar continuidade em outra reunião. Você fala, nossa, é uma informação tão irrelevante que a gente discutiu ali, ou não chegou em lugar nenhum, que esse tema poderia ter sido facilmente é, tratado por e-mail, que todo mundo ali teria a mesma informação. Certamente já passou por uma situação como essa também. Então, dentro dessa metodologia, eu desenvolvi ela baseada em 4 passos. 4 passos. E são esses os passos que eu utilizo todos os dias ali dentro da minha carreira, quando eu vou conduzir os meus times, quando eu vou conduzir situações complexas e até mesmo conduzir ali grupos de executivas no meu dia, né, no meu dia a dia profissional. Tá? Aí você pode achar por 4 passos, só sim, 4 passos, porque eu extraí o que mais funciona de mais de 20 metodologias aí top de mercado, tá? Vai ter uma série de reuniões aqui e modelos de reuniões e workshops prontos, mais de 15 na verdade, que você vai encontrar desse treinamento, com uma agenda detalhada, um passo a passo, com tempo, com etapas, com dinâmicas, com pontos que precisam ser esclarecidos e ditos dentro de cada uma dessas etapas. É realmente um guia para que você possa seguir, né, e fazer com que isso se torne um hábito no seu dia a dia ali. Então tem um manual. É só seguir o que está ali, porque eu uso da mesma forma esses modelos aqui todos os dias dentro da minha atividade profissional. Você vai ver como manter o grupo focado e engajado, né? Como utilizar perguntas assertivas para catalisar o potencial criativo daquelas pessoas, como direcionar em situações difíceis, como manter a energia criativa daquelas pessoas sempre alta, não deixar aquela reunião chata onde ninguém participa, e se for online, fecha a tela do computador, deixa no mudo, ninguém participa. Então, com as ferramentas que tem aqui dentro, você vai conseguir manter aquelas pessoas ali sempre engajadas também, tá? Vai aprender a contornar situações difíceis, só que trazer o jogo ao seu favor. Vai ter uma reunião difícil, complexa, muitas vezes as pessoas vão tentar te colocar na parede, principalmente pares ali, ou até mesmo seus superiores, então você vai ter ferramentas aqui para poder contornar essa situação. E aí acabar virando o jogo ao seu favor, você ficar bem ali, você conseguir de uma forma muito madura e muito profissional conduzir bem aquelas pessoas ali
com o objetivo de poder resolver um problema, tá? E também, ao longo dos anos, não só metodologias eu fui me aprofundando e investindo, mas eu me aperfeiçoei muito também em neurociência e programação neurolinguística, ou seja, o comportamento humano, o comportamento das pessoas. Então, quando eu tenho uma ação ou acontece alguma coisa, alguma situação, como que as pessoas reagem? Então, eu vou te ensinar ali ferramentas para que você possa usar com essas pessoas ou com esses grupos ali, no intuito de aumentar a sua persuasão e aumentar o seu poder de convencimento em cima daquele grupo. Então é uma metodologia realmente completa. Ela vai ter aspectos técnicos com relação a estruturas metodológicas, agendas, modelos, ferramentas, etapas e aí por diante, mas também eu vou te mostrar muito sobre o comportamento humano e como você usar gatilhos mentais, né, e ferramentas ali humanas e de comportamento para que você possa aumentar a persuasão ali enquanto você estiver atuando com os grupos, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você vai participar ou no final do ano ou no começo do ano de uma reunião de planejamento estratégico, né? Certamente você, como líder, já deve ter participado e participa com frequência. Ou pode não ser o planejamento estratégico do ano, mas o planejamento de um projeto, de um grande projeto que está nascendo dentro da sua organização. Toda vez que a gente pensa num planejamento estratégico, fala, nossa, eu vou passar 2, 3 dias dentro de uma sala pensando, planilhando, fazendo conta, né? Mas eu garanto para você que dentre os modelos que a gente tem dentro do reuniões produtivas, o planejamento estratégico é um deles. E eu levo no máximo 1 hora e meia para poder fazer um planejamento estratégico de uma forma muito assertiva, muito profissional, porque existem etapas chaves ali que, se respeitadas, e a partir do momento que você tiver acesso a esse mapa, você vai conseguir replicar ele de uma forma muito simples, tá? Então, um exemplo como esse, um planejamento estratégico aqui, dentro dessa estrutura metodológica, e esse é somente um dos modelos que eu ensino dentro do Reuniões Produtivas, ele vai ter 7 etapas aqui. Então, eu vou te mostrar detalhadamente como você conduzir as pessoas ali para pensar numa ambição de longo prazo, de 2 anos para frente, os objetivos que você, como grupo, como líder ali, precisa atingir, conectados aos requerimentos de negócio e estratégia do negócio dentro da empresa ali que você esteja inserido, tá? Da mesma forma, pensar ali na ambição de um ano, como que você conduz aquelas pessoas, como você faz pergunta para aquelas pessoas, como que você estrutura, né, uma jornada ali, uma metodologia para poder construir esses objetivos futuros aqui, como que você vai mapear o estado atual, ou seja, se eu preciso chegar numa condição B e eu estou numa condição A, como que eu interpreto essa condição? Quais são os problemas que eu identifico ali? Como é que eu identifico esses problemas? Como é que eu priorizo esses problemas? Tudo isso você vai conseguir fazer também, né, dentro dessa estrutura metodológica de planejamento estratégico. Você vai ter clareza, poder decidir o que, que você vai parar de fazer, que não está conectado com esses objetivos, com essas ambições que vocês acabaram de pensar. Vão potencializar aquilo que funciona. Então, eu vou te mostrar formas e ferramentas ali de evidenciar as atividades, processos ou projetos ali que mais contribuem com o resultado da sua equipe. Como gerar novas ideias para poder conquistar essas ambições e dali sair com um plano de ação detalhado, com nome, com prazo, com responsável e com tudo que você precisa para que esse planejamento estratégico realmente aconteça. E você vai estar apto a fazer isso daqui em 1 hora e meia com o seu grupo, economizando aí muito e muito e muito tempo que você levaria se não tivesse uma estrutura tão assertiva e tão profissional como essa. Tá? Então, esse é somente um dos exemplos que a gente tem dentro do Reuniões Produtivas para líderes aqui, e lá você vai contar com mais de 15 modelos de workshops e reuniões com passo a passo detalhado que você consiga ali já colocar em prática, tá? Então, vamos fazer um resumo daquilo que a gente conversou até então. Eu penso, ou você pode estar sentindo que você pode estar perdendo oportunidades preciosas na carreira,
Por quê? Por não saber se posicionar. Por vezes você sabe o que precisa ser feito, você tem um conhecimento, você sabe quem que você deveria acionar, as ferramentas ali e os botões que você deveria apertar. Só que você tem receio de se posicionar, por vezes ali por ser julgado, ou por seu time, ou por superiores, ou por pares ali. Porque te falta segurança de uma estrutura metodológica em como contornar esse tipo de situação. E também pode ser que faltem habilidades humanas ali de como contornar esse tipo de situação e aí fazer o jogo também virar ao seu favor. E essas situações aqui, elas podem te gerar um estresse muito grande, uma vez atrás da outra ali, isso vai te carregando, te gera uma ansiedade tremenda ali. Você sabe que você tem uma reunião na semana que vem e a partir de hoje você já começa a sofrer, né? Só que ali eu trouxe alguns benefícios que você poderia ter tendo acesso a esse conteúdo. Então é um método que eu já testei. Você não precisa testar, você não precisa reinventar a roda. Você só precisa aplicar esse passo a passo detalhado que eu vou te mostrar dentro desse treinamento. E dali você vai ter muito mais confiança para poder gerar os seus resultados, tá? É uma aplicação imediata, então eu tomei todo o cuidado de filtrar o que mais funciona dentre as principais metodologias de gestão no mercado, justamente para que seja simples. Tão simples que, a partir do momento que você tiver acesso a esse conteúdo, você vai conseguir aplicar de forma imediata logo na sua próxima reunião. Tá? É um passo a passo detalhado, você não precisa se preocupar em pensar em toda a estrutura, porque a estrutura já está pronta. Você vai ter acesso a um passo a passo com tudo que você precisa saber para conduzir mais de 15 tipos de reuniões de forma muito assertiva, tá? Técnicas de condução de grupos e de pessoas, então não basta você conhecer só habilidades técnicas, né, só estruturas metodológicas, mas você precisa saber conduzir pessoas, como fazer perguntas, como lidar com barreiras, né, como trazer ali, evidenciar coisas que de certa forma foram omitidas, as pessoas não falam, né, mas você sabe trazer isso para evidência, sabe tratar esses problemas e sabe efetivamente ali contornar situações difíceis, tá? Então, isso vai te preparar para que você consiga agir dessa forma dentro do seu dia a dia profissional. E para você ter acesso a tudo isso, nesse novo treinamento que eu desenvolvi, eu pensei aqui em condições especiais, tá? Justamente por tempo limitado, para que você consiga de fato aplicar, né, e de fato começar a colher ali os primeiros resultados. E quem vai ter acesso a essas condições que eu vou mostrar aqui agora são somente os primeiros alunos, tá? Eu não consigo deixar essas condições aqui no ar por muito tempo, justamente por causa de demanda, né? E quando essa demanda ela sobe muito, eu não consigo atender com qualidade todos os meus alunos. Então, essas condições aqui é realmente para iniciar um grupo de alunos aqui que terão acesso a esse conteúdo e também um acesso direto comigo para poder tirar as suas dúvidas, tá? Então, é uma condição promocional, você vai ter acesso aqui depois no site ao valor, mas é um valor irrisório pelo conteúdo que você vai ter dentro aqui do treinamento de reuniões produtivas, tá? Se você ainda parcelar isso por mês, assim, é um conteúdo que realmente vai estar de graça para você, pelo resultado que ele pode gerar e pelo impacto que ele pode gerar na sua carreira, tá? Você vai ver ao longo dessa página aqui que os bônus que estão inseridos dentro desse treinamento, eles superam o valor do curso especificamente, tá? Só os bônus que você vai ter acesso, aquilo que eu estou realmente disponibilizando, realmente aquilo que eu criei e coloquei dentro desse treinamento, só eles vão superar aí o valor do curso, do treinamento, tá? É uma plataforma moderna onde você vai poder acessar todo esse conteúdo gravado, você vai poder acessar ele no momento que você quiser, no horário que você quiser e da forma que você quiser e também poder emitir certificados ali, caso você queira, tá? É só me solicitar que eu e a minha consultoria a gente vai é, enviar o certificado para você, tá? E essa plataforma aqui ela se parece muito com uma Netflix, ela é muito dinâmica, tem uma qualidade muito alta
E os principais players do mercado utilizam essa mesma plataforma ali porque ela é muito eficiente, tá? E é uma das melhores plataformas no mercado hoje. As vagas são limitadas nessas condições, então eu não consigo segurar essas condições por muito tempo, justamente porque é um curso que está nascendo agora, né? Então as primeiras pessoas já entrando, já começando a consumir o conteúdo, já começando a aplicar, tirando suas dúvidas comigo, dali eu não consigo mais manter as condições que eu estou passando aqui hoje, tá? E com certeza, depois de você ter acesso a esse conteúdo, começar a aplicar e aplicar da forma como eu vou te mostrar detalhadamente dentro desse treinamento, eu tenho certeza que você vai chegar no próximo nível, eu tenho certeza que você vai melhorar e muito a sua condição profissional, vai reduzir todo esse estresse, toda essa ansiedade, toda essa insegurança e vai de fato proporcionar a você que você entregue a sua melhor versão profissional, tá? Isso certamente vai te abrir muitas portas ou na empresa que você está, ou certamente no mercado por coletar ali uma série de experiências positivas, tá bom? Bom, é isso. Se você já é aluno do Reuniões Produtivas para Líderes aqui, essa foi a primeira aula, né? E na próxima aula ali eu vou começar a abordar contigo quais são essas habilidades humanas que você precisa efetivamente desenvolver, que eu vou te ajudar a desenvolver dentro desse treinamento, né? E se você não é aluno ainda, aproveita essas condições aqui, que é realmente por tempo limitado, né? É um valor especial para que você consiga adquirir agora e entrar nessa jornada comigo, tá bom? Te vejo do outro lado, foi um prazer conhecer você e te vejo lá.